vai ter uma forma, por exemplo, não, falando de Umbanda sagrada ali, eu acho que eles hoje também estão pelo jogo de búzios e de Ifá, mas toda é através do desenvolvimento mediúnico. Então, tem terreiros que vai através do desenvolvimento mediúnico, você vai sentindo as energias. Num próprio atabaque, às vezes é uma dica, então toca um ponto para um orixá, você não sente nada, toca para outro, você arrepia um pouco mais. No nosso terreiro, no terreiro da minha mãe de santo, através do jogo de búzios. Então você joga o búzios, né, Ifá, então esse jogo é de Ifá. Você vai perguntar, ela geralmente pergunta se você já sabe, se você já sabe, ela pergunta qual é para confirmar, se você não sabe, ela vai ler a sua cabeça. Então ela vai saber, porque a Umbanda, essa questão de cabeça, de ori, a gente geralmente tem dois pais, né, pai e mãe de cabeça. No culto ao orixá, por exemplo, tenho mais um, ele lê de uma forma diferente, mas é através do jogo de búzios. Pessoalmente falando, você vai sentindo essas energias ali no desenvolvimento, nas vidas de terreiro. E aí eu já vou entrar, acho que na outra, né, que também tem dos guias. Os guias também através do desenvolvimento mediúnico, dessa conexão com eles. Aonde eu vou saber o nome ou quando que isso vai se formar? Dentro do terreiro, dentro da corrente. Aí acho que ela pergunta Quando que tá pronto? Quando que tá pronto. Geralmente ela vai passando com as entidades ali e a entidade vai falar para ela que ela tá na hora de... a entidade vai verificar, tá vendo ela sempre ali, tá passando, vai vendo a energia, vai vendo a dedicação e aí vai falar para ela que ela precisa, se for o caminho dela. Ela consegue fazer essa pergunta também no jogo de búzios, mas no terreiro o pai da casa, a entidade que ela está passando, vai começar a falar para ela que está vendo no caminho dela, se for o caso, o chão sagrado e que ela precisa trabalhar. Como? Aí ela vai ter que ir para dentro do terreiro e geralmente pede-se para fazer ali um procedimento de estar indo em tantas giras, se é isso mesmo. Não precisa ser naquele terreiro, pode ser em outro e tudo mais, mas tem que colocar isso em prática. E aí pede, né, na conversa, vai falar para ela entrar para a corrente para que ela possa desenvolver ali dentro. E ali, com certeza, recebendo toda hora o caboclo, recebendo toda hora um preto velho, ele vai te trazer esse nome, né? Então, é através do desenvolvimento mediúnico. Vamos lá. Duas pessoas fizeram perguntas semelhantes. O Herbert de Souza, de Cajamar, e a Milda Eugênio, de Tatiba. Tá. A diferença entre Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Umbanda, então, é uma religião brasileira, acredita num Deus único e nas divindades que são os orixás, né? E os guias. O candomblé, eu não estudei muito a fundo, tenho muitos conhecidos e tudo mais. Ele também é uma religião afro-brasileira. O candomblé ele vai cultuar mais a questão das nações de orixás. Então ele vai trazer bastante a questão da incorporação do orixá. Posso estar errado, se alguém pode corrigir, mas num terreiro ou num culto de candomblé, você vai ver mais proximidade dos cultos afro, de orixá específico. Você não vai encontrar um caboclo, um preto velho, porque eles trabalham mais com orixá. A quimbanda, e aí vou também, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode corrigir. Do que eu tenho conhecimento, a quimbanda vem do povo, do povo quimbundo. Então, quimbanda não é um arquirrival da Umbanda, é do povo quimbundo africano. Eles, geralmente quando se fala na quimbanda, eles trabalham mais com Exu. Então, eu não tenho esse conhecimento efetivo, mas quando a gente procura na internet ou a gente encontra alguém de quimbanda, ele geralmente está com mais guias de Exu e Pombagira. Ele vai cultuar o orixá Exu e ele pode acontecer dele também trabalhar com as entidades Exu. Então é mais focada nessa questão de Exu e Pombagira no meu conhecimento até aqui. Muito bem. Vamos lá. Fernando Godoy, ele que é da cidade de Valinhos e é espírita. Qual o segmento da Umbanda comparado ao kardecismo? E como a Umbanda vê e entende o processo da nossa morte? Olha aí. E aí? A Umbanda é essa mistura de sincretismo. Então tem os santos católicos, tem a incorporação do kardecismo, que é a incorporação do espiritismo, né, a questão da manifestação do espírito. Ele fala sobre... Ele pergunta sobre a morte. a morte. Muito parecida, mas aquela velha história de parecer. Então, assim, geralmente eles vão falar sobre o desencarne, muitas vezes está indo em cidades, né, o nosso lar, e cuidar ali do espírito, que geralmente você não faz essa passagem, já acorda no outro dia, você às vezes vai passar, dependendo de como você foi
fez a passagem, vai passar por um hospital espiritual. No kardecismo, imagino que seja trate como hospital espiritual. No nosso, a gente vai ter ali a famosa Aruanda, a famosa Jurema. Então, nomes muito parecido, né? Muda o nome, mas a De um função... lado, Cidade La Solar, do outro, Aruanda. Aruanda. Então, o processo ali seria o mesmo. E pro cristão, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Então, tem ali essa ligação mesmo. E vai ser cuidado. Se, por acaso, eles têm um umbral onde vai ter todo uma questão, acho que, de punição, não sei não, mas vai ter ali, às vezes tem que aprender, então vou deixar aqui o meu conhecimento. Tem umbral? Tem um tipo de umbral também para na Umbanda seria esses espíritos que ficam perdidos aqui, né? Ficam presos aqui no nosso plano para encaminhar, e aí pode também, a gente acredita que possa ser parecido com a questão das cidades ali, mais de Exu e Pombagira. Tem um livro muito bacana, 2 na verdade. Um é a Colônia de Marias, que fala sobre pombas giras, e outro eu acho que fala sobre Capa Preta, que fala exatamente sobre essas cidades onde os espíritos vão evoluindo nesses segmentos. A verdade né, o Antônio, aqui agora falando por mim, eu acho que quando nós passarmos por aqui, a gente vai ver que tanto pro espírita, quanto pro umbandista, quanto pro evangélico, pro católico, o que vai estar lá é o que está lá e acabou, né? Não tem pra onde correr. Pronto, sim, não é? Sim, é bem isso. Tá. Isso aí que você acabou de falar vai se casar com a pergunta do Luiz Salles, evangélico de Campinas, tá? Ele tá perguntando por que tem esses nomes facada, encruzilhada, esses nomes mais capa preta, um nome que às vezes você dá um passo para trás. Por quê? Acredito que na questão da linha de Exu é bem essa mesmo, para impactar. Esse nome é muito mais pra gente do que pra entidade. Então, por exemplo, capa preta eu posso falar porque é o meu Exu de frente, é o meu Exu de trabalho. Então, o capa preta, em várias histórias, lógico que existem vários capas pretas, como existem vários Antônios e Érics, mas numa das histórias sobre essa entidade, a capa preta é uma veste. Ele foi um padre durante uma das suas encarnações, e é essa capa preta, né? Pode ir para um outro lado mais técnico. Então, capa é o instrumento de X orixá, preta é a cor de tal, uma função mais técnica. Dos nomes, se for para essa parte técnica, quando uma entidade tem um número 7, é porque ela é uma entidade que, na teoria, ou no que a gente acredita, seja mais ali, fez todas as encarnações e as evoluções, depende muito disso. Na questão, isso o pessoal fica muito apegado a Exu, mas, por exemplo, meu caboclo é um caboclo pena verde. Então, quem cuida, se você for, isso é mais pra gente, né? Então, ele vem da linhagem dos caboclos pena verdes, a falange. Se eu for analisar, o meu fica muito fácil, porque assim, caboclo, quem rege a linha dos caboclos, flecha, é Oxóssi. Coincidentemente, meu pai de cabeça é Oxóssi, que eu vou falar aqui é meu e não sigam esse padrão. Então, o caboclo é de Oxóssi. Ok, o orixá que toma conta e que cuida dessa linha é Oxóssi. Ele é um caboclo de pena. Pena é o conhecimento. Na Umbanda, conhecimento está destinado a Oxóssi também, a pena de escrever, conhecimento. E verde, que é a cor de Oxóssi. Então, meu caboclo é de Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Ele é um caboclo que vibra a energia de Oxóssi. Um caboclo pena branca, ele vibra uma energia de Oxalá, também uma força de Oxóssi. Isso é mais a gente aqui, né? Mas os nomes ali, né? E a gente falando aí, esses nomes são os mais conhecidos. Existem 9 menos conhecidos que foram se perdendo com o tempo, mas é mais pra gente e às vezes pra entender mais ou menos como é que funciona. Sim. O Luiz, ele fez algumas perguntas que você já respondeu, que é sobre o porquê do charuto e das bebidas e tal, né? Eles vão ter um termo aqui, drogas lícitas, o porquê que utiliza, você já explicou. E por que ele queria que você enfatizasse por que nas igrejas essas mesmas entidades se manifestam da macumba na igreja. Ele queria que você enfatizasse um pouco. Ele insistiu, ele queria que você enfatizasse Sim. mesmo. Um pouco mais. A gente até comentou, porque assim, volta a falar, lá no terreiro tá tudo preparado para essa manifestação. Na igreja, independente de qual for, não existe nenhum tipo de proteção espiritual falando desse tipo de energia, né? A probabilidade dali ser um espírito obsessor, um espírito perdido, uma quiumba, um espírito que está ali vagando e vê uma oportunidade, porque salvo exceção, mas esse tipo de culto, às vezes já recebe até o nome de culto de descarrego, ele já vem falando e preparando toda a energia para que aconteça isso. E aí a pessoa sente uma energia e deixa encostar. Se para um médium
né, já em desenvolvimento, ou um médio que já é desenvolvido, a orientação é, se é uma energia que você não conhece, não incorpore. Você sabe como chega o seu caboclo, você sabe como chega a sua pombagira, você sabe como chega o seu baiano. Essa energia tá estranha, não incorpora. Não incorpora. Tá na dúvida, não incorpora, não tem problema não incorporar. Inclusive, é uma capacidade de desenvolvimento mediúnico, porque ou incorporar e deixar se entregar é mais fácil. O difícil é você segurar e falar assim, cara, não vou incorporar. Se você não conhece. Então ali não dá para analisar, mas acredito que seja só essa questão de espíritos obsessores mesmo. Entidade pouco provável. Última pergunta do dia. Opa, vamos lá. É do Presidente Prudente, Fabrício. Fabrício, ele pediu para mandar um abraço pro pessoal do Cine Terror, que é um grupo do WhatsApp só sobre filmes de terror. Poxa, inclusive, vou mandar esse episódio lá. Então, isso. mandar um abraço pro Fabrício, pra Cris e, enfim, todo mundo lá. Ele perguntou, a pergunta dele é bem objetiva. Por que pessoas morrem e espíritos ficam presos a casas e familiares? Depende muito ali da hora do desencarne. Né? Então, faleceu, era uma pessoa muito apegada, e aí durante a vida também, muito apegada ao lugar, muito apegado a aquilo. Ela não percebeu que ela fez o desencarne. 2 livros muito bacana de psicografia umbandista falam exatamente sobre vida, o desencarne, inclusive da pessoa ali. Tô escutando tudo, tô vendo tudo, mas não tô conseguindo me mexer. E narra toda essa passagem, né? O Guardião da Meia-Noite, e eu li esses tempos atrás, que é esse de Exu Preto Velho, que também fala isso. Então ele fala bem ali porque que essa pessoa está presa aqui. Às vezes porque é ligado muito a material, às vezes pode ser alguém que não está com, vamos chamar, uma espiritualidade muito desenvolvida ali. Ele imagina, sei lá, para uma pessoa que não acredita nisso e de repente ela acorda e está assim. Então fica, né, presa. Pode estar presa energeticamente numa casa ou num lugar. A gente mesmo, muitas vezes, essa energia de sentir falta, de saudade, pode chegar a uma depressão. Você está pensando o tempo inteiro naquela pessoa. E a parte mais difícil, às vezes, é entender que quando... Não é parar de pensar, mas é entender o que aconteceu para que esse espírito siga o caminho dele. Você está segurando ele ali de uma forma, né? Essa energia, essa saudade toda. Então, acho que tem essas opções. Bom, Antônio, eu queria só trazer um detalhe, que assim, a pessoa que partiu, os familiares ficaram, todo mundo sofre, mas nós perdemos eles perderam todos, né? Entendeu? Então assim, imagina como é que esse cara não vai estar do lado de lá. Pois é. Para fechar com chave de ouro e a gente terminar esse episódio, temos aquela câmera ali, pessoas estão desesperadas, pessoas perderam a esperança de viver. Qual a mensagem que você traria para essa pessoa que está em casa nesse momento? É difícil. Eu perdi minha mãe nos meus braços, procurei a espiritualidade, então é difícil falar, mas primeiro, calma, tente se controlar, procure a sua fé, no que você acredita, que isso te ajuda a te sustentar. Se por acaso, como aconteceu comigo, onde você está não te suprir, procure um outro lugar, até encontrar... essa paz dentro de si, né? Seja numa igreja evangélica, seja numa igreja católica, seja num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, porque essa dor, o luto, né? E às vezes você perdeu o luto, às vezes pode ser essa questão de perder a vontade de viver, né? Procure ajuda, né? Fale, porque às vezes a pessoa pergunta como você tá, você fala tá tudo bem. E não tá tudo bem. Então, divida isso com alguém. Mas eu não tenho ninguém. Vai em algum lugar que te escute. Vou falar da minha parte. Vá num terreiro, a entidade vai te ouvir. Ela tá ali, a espiritualidade e o divino tá ali, né? E você vai falar e vai ficar ali. Você precisa muitas vezes colocar para fora aquilo que você tá sentindo. E se não tiver tudo bem, fala que não tá tudo bem. Sabe? Não tem problema nenhum. E aí você vai descobrir muitas vezes até questão de amizade. Não tá tudo bem. Aí você fala a pessoa... Então, corra atrás de se conhecer. Não é fácil. O período pós a perda da minha mãe, o período da doença da minha mãe fez a gente evoluir muito espiritualmente como um todo na família, porque você percebe ali que a saúde tá vazando no meio das suas mãos e você não consegue fazer nada, você se sente impotente, e ou você entende isso, né, e é muito difícil, volto a falar, perdas são muito difíceis, às vezes, seja ela qual for, eu tô falando aqui de morte, mas pode ser uma desilusão,
A gente sabe que desilusões amorosas às vezes ocasionam tanto quanto, mas fale. Certeza. Antônio, muito obrigado por estar aqui. Agradeço novamente. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!